Jornada feliz em que sentido? Nós, no bom sentido, estamos numa jornada, numa caminhada, referindo-se, em especial, ao novo ano que nós começamos. E nós estamos no primeiro mês, e nesse ano, pastor, eu quero ter um ano, uma jornada feliz, abençoada. Então, claro que nós devemos crer nesta jornada feliz, que Deus tem poder para nos conduzir nesta caminhada e abençoados. Diga amém, igreja. Então, 3 dias. Hoje, que eu falei para você que nós ungiria você no primeiro domingo, no segundo domingo, os seus bens. Você está lembrado disso, sim ou não? Você era para trazer chave, enfim, nós vamos ungir. E hoje, se não, você coloca no pedido de oração os seus bens. Pastor, não tem algo que representa. Então, você coloca o nome, o pedido aí, no pedido de oração, nós vamos apresentar a Deus. E eu quero trazer para você esta palavra, irmãos, que para nós, em especial neste dia, a respeito dos nossos bens. Bênçãos sobre os seus bens. Bênçãos sobre o quê? Sobre os seus bens. Diga amém, igreja. Bens, pastor, bênção tudo aquilo que você tem, tá, irmãos? Não importa se muito, se pouco, se grande ou pequeno, mas é aquilo que você tem tido, que você tem obtido. Então, bênção sobre os nossos bens. E Deus, Ele quer, irmãos, que a bênção esteja nos seus bens. Não importa, como eu disse, quanto seja, o que seja, mas é o bem que você tem. Deus, Ele quer que a bênção esteja sobre os seus bens. Diga glória a Deus. Você vai abrir comigo em Deuteronômio, capítulo 28, versículo de número 8, que aqui nós temos de Deus exatamente isso, que Deus garante para nós, irmão, que Ele quer que essas bênçãos estejam sobre os nossos bens. Deuteronômio, capítulo de número 28, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, aí depois vem Deuteronômio. No capítulo de número 28, e o versículo é o de número 8. E quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim, ó: o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Então olha só, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo aonde, irmãos? Nos teus o quê? Celeiros. Isso quer dizer assim, ó, que Deus quer abençoar aquilo que é nosso, aquilo que pertencemos a nós, ou que nos pertence. Não importa se você, pastor, mas eu não tenho um celeiro para guardar grãos, mantimentos e etc. Por exemplo, o teu celeiro pode ser o saldo bancário que você tem, o bem, o patrimônio que você tem, enfim, é os bens que você tem. Deus, Ele quer que a bênção esteja lá. Diga glória a Deus. Deus não só quer que a bênção esteja no seu celeiro, como Deus, Ele quer te dar bens, irmãos. Ô pastor, Deus quer me dar bens? Quer. Pelo contrário, que tem gente que acha que Deus não queira. Não, Deus, Ele quer. Diga amém. Mateus capítulo 7, abra comigo, o versículo de número 11. A Bíblia declara aqui, irmãos, que Deus, Ele quer, vamos dizer assim, quer abençoar os seus bens e quer que você tenha bens. Amém, igreja? Pastor, Deus não é contrário, não é, vamos dizer assim, o inverso, que não quer que eu não tenha bens. Quem te disse isso, ou se você ouviu algum dia, está completamente errado, irmãos. Porque Deus, na verdade, quer abençoar você para que você tenha bens. Diga glória a Deus. O capítulo 7, o versículo de número 11, aqui as Sagradas Escrituras diz assim, ó: se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará o que, igreja? Bens aos que lhe o que? Pedirem. Aqui Jesus está fazendo uma comparação, irmãos, entre nós, seres humanos, e entre Deus. Eu e você, a Bíblia diz que nós somos maus, nós não somos bons, segundo o texto aqui. Mas mesmo assim a gente dá coisa boa para os nossos filhos, sim ou não?
Sim ou não, igreja? Aí ele diz, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens àqueles que o quê? Que lhe pedirem. Então você entende assim, ó, que Deus ele quer nos dar bens. Ele não é contra você ter uma boa casa, ele não é contra você ter um bom carro, ele não é contra você ter coisas boas, irmão. Pelo contrário, ele está dizendo que quer nos dar. Diga amém, igreja. Então, se ele quer me dar, lógico, claro, que nós devemos receber. Diga glória a Deus. Você deve receber, você deve ter, e que no bom sentido assim, ó, que venha os bens que Deus tem para nós nesse tempo presente. Diga glória a Deus. Diga amém. Agora, eu diria assim, que Deus ele quer, irmãos, nos dar bens, ele quer que você tenha bens e que isso não é errado. Entretanto, porém, você vamos dizer assim, se você quer que Deus proteja, que a bênção de Deus esteja sobre os seus bens, que Deus esteja guardando os seus bens, seja fiel a Ele. Amém, igreja? Porque, irmãos, se eu quero a bênção de Deus sobre os meus bens, se eu quero que Deus proteja os meus bens, então a Bíblia menciona que nós devemos ser fiéis. Que eu e você sejamos fiéis a quem? Você vai abrir comigo em Malaquias, capítulo 3, e o versículo de número 8. Você está em Mateus, você volta só um pouquinho, você encontra Malaquias. Capítulo de número 3, e o versículo de número 8. Quem encontrou, diga glória a Deus. Que diz assim, ó, roubarás o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizei, em que te roubamos? Nos dízimos e no que, igreja? Nos oferta alçada. Então olha aqui, vamos prestar muita atenção, irmãos. Isso aqui foi um período que Deus deu uma palavra ao povo de Israel, que o povo estava deixando de ser fiel a quem? A Deus. Aí Deus faz esta pergunta, roubarás o homem a Deus? Aí ele diz, todavia vós me roubais, dizem, que te roubamos? Aí ele explica, nos dízimos e nas ofertas o quê? Alçada. Dízimo, o que é dízimo, pastor? Dízimo é a 10ª parte de tudo aquilo que nos pertence ou que Deus nos dá, que pertence a quem? Isso é o dízimo. E oferta alçada? Oferta alçada é oferta levantada, estipulada. Quem tem fé para dar tanto? Ah, eu tenho fé e você não dá? Deus toca no seu coração, você está roubando a Deus, porque Ele colocou no seu coração aquilo ali. Então, se Deus falou o seu coração, você deve devolver a Ele. Se você reter, Deus está dizendo que é como você estivesse roubando. Agora, e o dízimo? A mesma coisa, irmão. Se eu não devolvo a Deus, a Bíblia diz que isso é o quê? Roubo. Não, pastor, está errado. Eu não pego nada de ninguém. Como é que eu vou pegar o que é de Deus? Exatamente isso. Porque assim, irmãos, o dízimo não pertence a mim, não pertence a você. Pertence a quem? A Deus. Então tem que ser usado para o uso, para a obra, para o serviço de Deus. Quando a pessoa ela retém, que ela não devolve, não entrega, a Bíblia diz que ela está roubando a quem? Isso é um problema. Porque Deus chega a mencionar que os roubadores não herdarão o reino de quem? De Deus. Pastor, os roubadores. Então, se a pessoa se coloca nessa posição, é como o que o texto está dizendo, ela está roubando a quem? É que é o subtrair algo, irmãos, vamos dizer assim, inapropriado, indevido, e a pessoa pegar, pode ser por violência ou não. Então, a pessoa retém aquilo que era de Deus e não devolve a Ele, a Bíblia diz que ela está roubando. E aí mora um problema. Qual o problema? O versículo 9 diz assim, ó, 9. Com maldição sois o quê? Amaldiçoado. Porque me roubais a mim, vós toda o quê? Toda a nação. Olha o que Deus diz. Com maldição sois o quê? Amaldiçoado. A pessoa vai passar a estar debaixo da maldição e não do quê? Não da bênção.
E isso é uma coisa muito séria, irmão. Porque tem gente que acha assim, não, mas eu não vejo tanto problema. Bom, se Deus escreveu na palavra dele, então é porque tem um problema. E a Bíblia que diz que a pessoa vai estar andando debaixo de maldição, isso quer dizer que o mal, ela vai estar receptível ao quê? Ao mal. Não é a bênção, mas ao mal. É como se a pessoa andasse debaixo da maldição. Está amarrada em nome de quem? E aí você pensa assim comigo, irmão. Imagina uma pessoa que ela compra um carro, compra uma casa debaixo do quê? De maldição. Aquilo que era para ser uma bênção, perdoa a minha expressão, passa a ser o quê? Uma desgraça. Está dando para entender o que eu estou falando? Sim ou não? Nossa, fulano comprou um carro, fulano comprou uma casa, olha que coisa linda, coisa bonita. Pois é, ao invés de desfrutar daquilo ou ter aquilo, pelo contrário, vai ser um lugar de destruição, de desgraça. A pessoa vai dizer assim, mas eu não entendo por que está acontecendo, eu não entendo por tanta coisa desse modo e etc. Tá, ao invés da pessoa andar debaixo da bênção, estava andando debaixo do quê? Irmão, a Bíblia diz que maldição sem causa não. Você não sabe, não? Maldição sem causa não se cumpre. A pessoa não sabe, mas a maldição está ali. Está tendo a causa, por isso que o mal está vindo. E aí eu vou usar essa expressão. Tem gente que não cansa de sofrer, de padecer, irmão. E entra ano e sai ano, e a pessoa sempre, como diz a expressão, sempre está padecendo. Porque ela vive andando debaixo de quê? De maldição. Então eu e você, nós não podemos querer andar, viver debaixo de quê? De maldição. O versículo 10 diz assim, olha o oposto de tudo isso. Trazei todo dízimo à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor do quê? Irmão, se eu posso andar debaixo da bênção, por que eu vou querer andar debaixo de maldição? Não faz nenhum sentido. E aí tem pessoas que ela insiste em querer andar debaixo de maldição. Está amarrada em nome de quem? Irmão, olha, eu vejo assim comigo. Imagina uma pessoa que ela compra uma casa. Nossa, comprei minha casa própria, que coisa boa ter a casa própria. É ruim ou é bom ter a casa própria? Tá, mas viver dentro dessa casa própria, irmão, cheio de briga, contenda, discórdia, divisão e até morte, irmãos. Tem graça? Diga assim, Deus me livre. E é isso mesmo, Deus me livre. Porque não faz sentido. Imagina a pessoa comprar um carro, irmão, para andar, para servir ela, para passear, para trabalhar, fazer as coisas, para desfrutar com a família. Só que esse carro, ao invés de ser para desfrutar de momentos bons, pelo contrário, só é lugar de contenda, de briga e desavença e de desgraça. Está amarrado em nome de quem? Faz sentido? Não faz nenhum sentido. Então não queira andar debaixo de maldição, mas anda debaixo do que a igreja? Da bênção. Quando a pessoa, a Bíblia aqui, trazei todo dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazei prova de mim. Diz o Senhor do quê? Dos exércitos. Versículo 11. A bênção vai estar com você, tá, irmãos? E se eu não vou abrir o evangelho do céu derramar, é o versículo 10 ainda, né? Sobre vós, bênção tal, que delas vos advém a maior abastança. Versículo 11. Não, 11. E por causa de vós, repreenderei quem, igreja? Esse por causa de vós é por causa da sua atitude, tá? Repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo não será estéril, diz quem? Senhor do quê? Dos exércitos. Aqui Deus está dizendo, irmão, que pela atitude da pessoa dela ser fiel a Deus, esta pessoa vai ter a bênção de Deus e Deus vai guardar, proteger o que é dela. Isso quer dizer que você vai ter a bênção de Deus e vai andar e viver a bênção. Diga amém. Pastor, isso pode acontecer? É o que Deus está dizendo, que Ele vai repreender o devorador. E se a pessoa não for fiel? Bom, aí eu posso entender assim, Deus não vai agir, porque a pessoa está dando lugar para o mal ou para a maldição. Maldição quer dizer que é o mesmo que a ação do quê? Do mal. O mal vai poder agir.
e Deus não vai poder impedir. Você já ouviu falar daquela, que não é parábola, nem? Jesus contou do endemoniado de Gadareno? Aquele homem que vivia no meio do sepulcro, irmãos, se cortando com pedra e tudo mais, prendia ele com corrente, cadeias, nada aguentava, ele rebentava tudo. O homem vivia como uma besta fera. Aí Jesus cruzou o mar da Galileia, chegou na terra dos Gadarenos, e aí foi libertar esse homem de espíritos maus. Jesus perguntou, o rapaz endemoniado, falou assim, qual o seu nome? O demônio disse, meu nome é Legião, porque somos muito. E aí Jesus ia expulsar o demônio, os demônios disseram para Jesus, não nos manda daqui, permita que a gente entre nessa manada de porcos. Quer ver? Mateus capítulo 8, coloca aí, Juninho. Só aqui rapidinho, só para você ver. O versículo 31 e 32. Mateus 8, olha o que aconteceu aqui. E os demônios rogaram-lhe, dizendo, os demônios, tá? Se não nos expulsas, permita-nos que entremos naquela manada de quê? De porco. Não nos expulse, permita que entrando naquela manada de porco. Agora o 32. Vai, jovem. Ah, tá. E ele disse, ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. Termina. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro. E morreram aonde, igreja? Irmãos, aqui Jesus está libertando o demônio. O rapaz que tinha legião de demônios. Os demônios dizem assim, permita-nos que entremos nesta manada de porcos. O que é que Jesus falou? Ide, vai, pode entrar. Mas peraí, Jesus permitiu os demônios entrar? Sim ou não? Sim. Os demônios entraram e todos os porcos precipitaram no mar e morreram o quê? Morreram afogados, irmão, literalmente, né? Tudo por água o quê? Água vai. Vamos entender. Os porcos aqui, este homem, o fazendeiro, que não era o endemoniado, mas era o homem, criava porcos. Você sabe que o porco serve para quê? A grande utilidade do porco é o consumo, sim ou não? É fazer banha, comer carne, sim ou não? A carne do porco é a utilidade. Não é para outra coisa. Não, pastor, talvez esse homem vendesse leite de porca. Quem já bebeu leite de porca aqui? Faz isso, irmão? Não faz. Então, obviamente, criava para quê? Não é para o consumo, sim ou não? Agora aqui vem um detalhe, preste atenção. Isso eu te afirmo que a Bíblia diz. Primeiro, que no Velho Testamento, irmão, a lei de Deus muito categórica quanto ao consumo da carne de porco. O judeu não comia carne de porco, porque ele considerava como imundo. Vai escutando. Logo, se esse homem criava carne de porco, era para quê? Não era para vender? Sim ou não? Vender e comer, porque para comer só a família dele não dá, né, irmão? Porque 2.000 porcos é muito ou pouco? Irmão, é porqueira demais. É muita porqueira, sim ou não? Sim ou não, igreja? É muita coisa. Então eu creio que ele vendia. Agora entenda, se ele vendia os porcos, eu não sei qual o tamanho deles, etc. Mas, irmão, bem provável, aquilo ali, claro que era o bem do homem e que ele estava pronto ou querendo para poder vender e ter de recurso, dinheiro e por aí afora vai. Mas que de repente, no abrir e fechar de olhos, os demônios entram nos porcos e acaba com tudo. Aí você fala, por que Jesus permitiu esse demônio entrar? Bom, se esse homem criava porco para não, que era para o consumo, e a lei de Moisés proibia, irmãos, então logo a gente entende, será que esse homem era fiel a Deus nos seus dízimos? Sim ou não? Não era, porque se ele fosse fiel a Deus, e Deus diz lá no versículo 11, por vossa causa repreendo o devorador, e aqui Jesus não repreende, mas permite, então tem alguma coisa errada. Então eu creio, não tenho dúvida. Primeiro que o dízimo não é da lei de Moisés, tá? O dízimo é antes da lei de Moisés. Antes, pastor? Foi colocada, incorporada na lei de Moisés, mas é antes. Mas esse homem não guardava esse quesito da carne de porco, muito menos, creio eu, do devolver o dízimo. Ele não devolvia. Por isso os demônios puderam entrar no bem dele
e tudo foi destruído no abrir e fechar de quê? De olhos. Aí você diz assim, pastor, não, conversa. Conversa porque eu conheço muita gente que não são dizimistas, não devolve nada a Deus e não tem nada disso acontecendo. Tá, a mesma coisa esse homem aqui, ó. Estava acontecendo alguma coisa antes? Não, também não. Por que que não estava acontecendo e por que que não acontece? Por dois motivos que eu vou te explicar agora. Primeiro, que o diabo, ele não é onisciente. Esse atributo é de Deus. O que é nisciente, pastor? Nisciência, sabe de todas as... O diabo sabe de tudo, irmão? Não, ele não sabe. Satanás, não sabe quem é e quem não é de fato. Amém, igreja? Primeira coisa. Segunda, o diabo também não é onipresente. Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares ao mesmo que? E o diabo? O diabo não. Então isso quer dizer assim, que por mais que a pessoa diga, mas eu sou infiel e não tem acontecido nada. Até a hora, o momento, que Satanás porventura vir e reivindicar algo que supostamente pertence a ele. E dizer assim, posso entrar neste bem, nesse patrimônio dessa pessoa? Aí a pergunta que eu te faço é essa, o que é que Jesus vai dizer? Ide? Ou ele vai dizer, não, aí você não pode. Porque aqui nesse caso Jesus permitiu, sim ou não, igreja? E o mal nós sabemos que aconteceu, ou seja, o homem perdeu tudo no abrir e fechar de quê? Irmãos, isso aqui para nós é uma lição. Pastor, mas verdadeiramente é isso? Eu não creio que não possa ser. Eu creio que possa ser. Porque foi Jesus que falou, entra. Irmão, imagina aquele homem ver o patrimônio, o bem dele, tudo destruído, no abrir e fechar de quê? De olhos. E foi o que aconteceu. Está amarrado em nome de quem? Então o que eu quero que você entenda é assim, se o diabo querer requerer algo de mim, algo de você, o que é que ele vai dizer? O que é que Jesus vai dizer? Posso entrar? O senhor permite ou o senhor não permite? A resposta que eu te dou é assim, tomara que você diga, pastor, não, porque eu tenho sido fiel a Deus. Pastor, não sei, eu acho. Então abre os teus olhos, tá, irmão? Vou repetir. Maldição sem causa não quê? Não deis lugar a quem? Não brinca com Satanás. É ele que vem roubar e o que mais? Matar e o que mais? É isso que ele quer fazer. Agora, se eu e você dermos lugar, mais ele vai, vamos dizer assim, querer completar esse intento e está amarrado em nome de quem, igreja? Diga glória a Deus. Estão entendendo, sim ou não? E aqui o detalhe que nós estamos vendo em Malaquias 3, irmão, versículo 11 que eu falei para você, e por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, a vida do campo não será estéril, diz o Senhor do quê? Dos exércitos. Isso quer dizer que Deus quer guardar, quer abençoar o que lhe pertence. Mas para isso, eu e você devemos dar condições para ele poder agir através da nossa o quê? Fidelidade. Então o que eu tenho de dizer, seja também fiel a Deus, para que Deus possa guardar o que ele tem te dado, que você tem alcançado, em nome de quem? Diga amém. Bom, isso Deus quer fazer, pastor, Deus quer proteger, Deus quer guardar os meus bens, quer. Mas não deixe, irmãos, que não, vamos dizer assim, não deixe que os seus bens, eu e você, nós não podemos deixar que os nossos bens tome o lugar de Deus nas nossas vidas ou no nosso coração. Você vai abrir comigo em Mateus capítulo de número 6. E nós não podemos deixar, irmãos, que os nossos bens tome o lugar de Deus nas nossas vidas. Mateus capítulo de número 6. Está aqui do ladinho, né? E eu vou ler com você, nós vamos ler a partir do versículo 24, tá? E foi Jesus que deu a mim e a você essa orientação. Qual? Esta aqui, que nós vamos ler agora. Mateus 6, versículo 24. Diz assim, ninguém pode servir, o que, igreja? A dois senhores. Senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o quê? Ao outro. Não podeis servir a quem, igreja?
A Deus e a quem mais? E a Mamon. O que é que está dizendo, pastor? Jesus está dizendo assim, ó, que nós não podemos servir a dois senhores. Esse Mamon aqui tem tradução que fala dinheiro, outro fala riqueza ou bens. Está na mesma, tá? Que dinheiro é a mesma coisa. Tá. E não podemos servir a Deus e ao dinheiro. Não podemos servir a Deus e os nossos bens. Ou nós agradaremos um e desprezaremos o outro. Isso quer dizer duas coisas. Nas Sagradas Escrituras, irmão, de fato, a única coisa que concorre no coração do homem, o lugar com Deus, é o dinheiro. Ou se entende como bens, como riqueza. É a única coisa. Pastor, não é outra coisa, não? Não. É isso que concorre no coração do homem, lugar com Deus. E aí, por que tem muita gente que se deixa levar? Porque está fazendo o que Jesus está dizendo aqui, ó. Está deixando os bens tomar o lugar de quem? De Deus. E eu vou te dizer assim, irmãos, aqui Jesus está falando isso, não deixa que os bens tomem lugar no seu coração. Quer dizer assim, ó, que no meu coração e no seu coração, Deus tem que ter o quê? Primeiro o quê? Primeiro lugar. Não são os bens. E aí a pergunta é essa que eu vou te fazer. Deus precisa de dízimo, irmão? Sim ou não? Não tenha dúvida, não precisa. Não, pastor, não. Tudo bem que a obra dele dependa, mas Deus não precisa. Por que então que Deus determinou que nós trouxéssemos dízimo, honrasse a ele com os nossos dízimos? Não seria melhor se ele não falasse nada? Nossa, certamente as igrejas teriam mais gente servindo a Deus, buscando a Deus, teria mais gente na casa de Deus. Porque, pastor, tem gente que até pergunta para mim assim, ó, na sua igreja cobra dízimo ou não cobra dízimo? Quando alguém perguntar se na igreja cobra dízimo, você vai dizer assim, ó, não, na minha igreja não cobra. Cobra, pastor? Não, porque o dízimo não é como cobrança, pelo contrário, é devolução, porque o dízimo pertence a quem? Está cobrando alguma coisa? A pessoa está devolvendo o que é de quem? O que é dele, irmão. Então, devolver a Deus e não pagar a Deus. Você não paga, você devolve o que é dele. Mas aí tem gente que diz, não, certamente teria mais pessoas na igreja e etc. E aí, aqui que vem o X da questão. Por que então que Deus pede? Eu creio que eu vou te dar algumas explicações assim, ó. Primeiro, Deus está dizendo para o diabo e também para a própria pessoa. É como se a pessoa, se Deus estivesse dizendo assim, ó, tá vendo, diabo? Essas pessoas aqui, você não tem o coração delas, porque elas não são apegadas a quê? A dinheiro, a bens materiais. Ela é desprendida. Ele está dizendo isso. Em outras palavras, está mostrando que o coração dela não está voltado para as coisas materiais ou apegada às coisas materiais. Segunda coisa, é uma demonstração que eu e você fazemos diante de Deus. Deus, eu não sou uma pessoa avarenta. Eu sou desprendido das coisas, dos recursos desse mundo. O meu coração não é controlado, não é dominado pelos meus bens. Não é isso que domina o meu coração. Quem domina e governa o meu coração é o Senhor. Está dando para entender, igreja? Sim ou não? Aliás, pensa aqui comigo, irmão. Uma pessoa que ela é dominada pelo dinheiro, pelos bens. Essa pessoa, ela não pode ir para o céu. Aliás, não vai, tá, irmãos? A Bíblia diz que os avarentos não vão para onde? Não vai para o céu. Imagina um avarento no céu, você já imaginou? Pensa comigo. A Bíblia diz que as ruas são de quê? São de quê? Como é que o avarento ia ficar no céu, irmão? Pisando no quê? Fala para mim, como é que ele ia ficar, irmão? Acho que cada passo que ele ia dar, ele fala, ai, está doendo meu coração, pisando nessa riqueza. É ou não é? Sim ou não, igreja? Ou então, ele ia começar a querer pegar uns pedacinhos de ouro para botar no bolso. Mas não é? Sim ou não, igreja? As ruas são de ouro, irmão. Você anda aqui no asfalto, aqui, às vezes você vê, não, tem muito pedaço de asfalto soltando, não tem ou não tem? Você para pegar aquilo lá? Você para, sim ou não? Você não? Nossa, alguns até falam, nossa, cadê o prefeito, né? É ou não é? Cadê o prefeito que não está vendo isso aqui? Tá, mas você não se importa. Você não é apegado àquilo lá. Agora imagina um avarento andando e de repente ele vê um pedacinho de ouro ali do asfalto. Não vai ter, tá, irmão? Só estou dando um exemplo. Se tivesse assim meio soltinho, você imagina o que ele ia fazer? Ou se não, começar a arrancar, querer arrancar com a unha. Está amarrado em nome de quem? Mas não é verdade, sim ou não?
Por isso não vai, irmão. E quando a pessoa é fiel a Deus, ela está dizendo para Jesus: Jesus, no meu coração, o Senhor tem o primeiro lugar. Diga glória a Deus. E é isso que Deus quer ver em nós, irmão. Não, eu vejo assim, ó, que é uma demonstração que nós não somos avarentos. O meu coração é do Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. Está claro, sim ou não? Então, nós não podemos, irmãos, nós não podemos permitir que, vamos dizer assim, que os bens materiais, que essas coisas naturais, irmãos, venha ocupar o lugar de Deus nas nossas, o que é igreja? Nas nossas vidas. Que as coisas, irmãos, não deixe que as coisas de Deus, ou não deixe as coisas de Deus pelas coisas deste mundo, ou pelos seus bens. Não troque Deus pelos seus bens, por aquilo que você tem. Nós não podemos trocar. Não troque as coisas de Deus pelas coisas, vamos dizer assim, materiais, ou pelos seus bens. Não troque, irmãos, não deixe que os bens materiais ocupem o lugar de quem, igreja? De Deus. E pode, pastor? Pode. Você vai abrir, você está em Mateus, você vai para Lucas, no capítulo de número 14, irmãos. Lucas 14, você vai ler aqui comigo o seguinte: não troque, tá, irmãos, Deus pelos bens ou pelos seus bens. Lucas capítulo de número 14, eu vou ler com você alguns versículos. Aqui Jesus contou uma parábola, nós vamos ler a partir do 16, tá? Jesus contou uma parábola que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que diz assim, ó, capítulo 16 diz assim, capítulo 14, versículo 16, diz assim: porém ele lhe disse, um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou os seus servos dizer aos convidados: vinde, que já tudo está, o que, igreja? Preparado, está tudo pronto. E todos a um começaram a escusar. Esse escusar é recusar, irmãos. Excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por escusados. E o outro diz: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas também por escusado. E o outro disse: casei e portanto não posso o quê? Ir. Versículo 21. E voltando aquele servo anunciou essas coisas ao seu senhor. Então o pai da família, indignado, disse ao seu servo: saí depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze-me aqui traze-me aqui os pobres e os aleijados e os mancos e os cegos. Bom, aqui você dá uma paradinha. Aqui Jesus está dizendo desta grande ceia, estava tudo preparado e mandou o convite. Convidar os homens, e aí eles começaram a recusar, dizendo: olha, eu comprei um campo, uma terra, uma fazenda, uma chácara, um sítio, dá o nome que você quiser, e eu preciso ir lá vê-los. O outro diz: olha, eu comprei 5 juntas de bois. Em outras palavras, hoje talvez seria carro, caminhão, trator, eu não sei. Eu preciso ir lá testar, ver se realmente é coisa boa. E o outro diz: eu casei, então não posso ir. Eu pergunto a você assim, irmão: comprar terreno, terra, fazenda, é pecado? É maldição? Não, é bênção. A pessoa comprar, no caso aqui, boi, caminhão, trator, isso é pecado também? Não, isso é bênção. E casar? Aliás, é pecado não casar, né, irmão? Mas o casar é o quê? É bênção. Então você percebe que esses homens aqui, no bom sentido, eles foram abençoados. Só que eles recusaram o quê? O convite. Aí você entende que eles deixaram as coisas de Deus pelos seus bens. Como é que ficou, pastor, o dono da festa, o pai da família?
ficou indignado, ficou irado. Coloca o versículo 21, Júnior, acho que é na Bíblia Viva. Eu acho que é em TLH ou Bíblia Viva, uma das duas. Coloca aí para mim. É só o versículo 21. Isso, o versículo 21. NTLH, linguagem de hoje. Que diz assim, na linguagem de hoje. Olha o que diz. O 21. O 21, isso. E o empregado voltou e contou tudo ao patrão. Ele ficou com o que, igreja? Muita o quê? Raiva. Tem tradução que fala irado. Deus ficou irado, pastor? Ficou. E Deus se ira? Ira. Ira ou não ira? Ira. Com muita raiva e disse que aí mandou que trouxesse e tal, e tal, e tal. Tá. Aqui você vai entender que eles não foram por causa dos bens que eles tinham. Das bênçãos que eles tinham o quê? Recebido. Eles trocaram, irmãos. Trocou Deus pelos seus o quê? Não faça isso. Não troque Deus, as coisas de Deus, pelos seus bens. E eu vou dizer assim, ó. Se você tem muitos bens ou o quê? Não importa. Nem muito e nem o quê? Nunca troque, irmãos. Deus não pode ser, não podemos trocar Deus por nada nesse mundo, nada nessa vida. Não, pastor, o senhor fala porque o senhor não tem nada. Eu tenho muita coisa. O senhor... Não, irmão. Nunca troque os seus bens, seja muito ou seja pouco, por Deus ou no lugar de Deus. Não troque. Pelo contrário, nós devemos ficar com quem, igreja? Com Deus. Diga amém. Você ter bens, eu diria que isso é bom. Porém, você tem que entender que os seus bens não pode, irmão, substituir ou não pode ocupar o lugar de quem? De Deus. Porque é a inversão. Porque Deus, Ele quer que você desfrute dessas coisas, que você seja abençoado. Porém, nós não podemos trocar o lugar de quem? De Deus. Está amarrado em nome de quem? Estão entendendo isso ou não? Aqui, para nós aqui é um detalhe, tá, irmãos? Que o pai ficou muito irado, ficou bravo, que no caso é Deus. Pula para o versículo, acho que é o 24, só conferir aqui. É o versículo 24. Aí você vai colocar na linguagem, na nova Bíblia Viva, que primeiro deixa eu colocar nessa normal mesmo, na Almeida Revista, isso. O 24 diz assim, ó. Porque eu vos digo que nenhum daqueles varões que foram convidados provará, ó, a minha o quê? Ceia. Isso aqui é Deus falando daqueles que recusaram, que trocaram os bens por quem? Trocaram Deus por os seus bens. Coloca na Bíblia Viva. Olha a Bíblia Viva como é que fica, irmão. Pois eu afirmo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados, o quê? Primeiro, provará do meu o quê? Banquete. Em outras palavras, se não vai provar, ele vai ficar o quê, igreja? Vai ficar o quê? De fora. Irmão, vai ficar de fora. Por quê, pastor? Porque trocou. Então não troque os seus bens, não troque aquilo que Deus tem te dado, irmãos, pela presença de Deus ou a presença de Deus por aquilo que Ele tem te dado. Diga glória a Deus. Estão entendendo isso ou não? Pastor, então quer dizer que Deus ele é contra eu prosperar, eu ter as coisas? Não, pelo contrário. Deus não é contra. O que Ele quer é que as coisas que você tem ou venha a ter, não ocupe o lugar, não tome o lugar dele no seu o quê? Estão entendendo isso ou não? Você vai abrir lá no Salmo 62, o versículo de número 10. Salmo 62, 10. Você vai ler isso aqui comigo, tá, irmãos? Salmos, capítulo de número 62 e o versículo de número 10. O salmista fez esta afirmação para mim e para você aqui, ó. Salmo 62, 10. E quem encontrou, diga glória a Deus. Isso, diz assim, ó. Não confie na opressão, nem vos desvaneçais da rapina. Se as vossas riquezas, o quê? Aumentam. Não ponhais nela o que, igreja? Diga glória a Deus. Irmãos, Deus está dizendo aqui, ó, que não pode aumentar suas riquezas. Está dizendo isso? Não.
Ele está dizendo se ela aumentar ou se elas aumentarem. Então a gente percebe que Deus não é contra eu e você prosperar, eu e você alcançarmos bens. Pelo contrário, Ele quer que a gente tenha. Mas se os seus bens aumentam, não coloca o quê? Não coloca o coração. E aí eu vou falar também, não precisa aumentar não. O que você já tem, não coloca o seu o quê? Irmão, não tenho grande coisa mesmo, mas não coloca o seu coração. E te digo mais, se o que você tem não coloca o seu coração, e se você vier a ter mais e mais ainda, continua não colocando o seu o quê? Não vou colocar. O meu coração não está nos meus bens. O meu coração está em quem? No Senhor. Se eu tenha muito ou não, o meu coração está no Senhor. Porque, irmãos, eu acredito assim, Deus, Ele quer nos acrescentar, nos dar mais e mais bênçãos. Bênçãos sim, bens materiais sobre a face da terra. Mas só que Deus, Ele quer ver que o nosso coração não está nas coisas materiais. Que o nosso coração está em quem? Diga glória a Deus. Irmãos, duas coisas que eu vou falar para a gente terminar e completar. Primeira coisa, que os bens que Deus te dá não é para você colocar o coração. Isso não te impede de desfrutar. Você pode desfrutar. Estou entendendo, sim ou não? Aliás, devemos desfrutar. Deus te abençoou, o pastor tem me abençoado. Então desfrute. Deus não é contra você desfrutar. Amém? Você vai abrir Eclesiastes capítulo 3, versículo 12. Eclesiastes 3:12, irmãos. Deus não é contra o desfrute, tá, irmãos? Deus te abençoou, desfruta, você possa, no bom sentido, desfrutar, usar da melhor forma possível. Eclesiastes 3:12. E é isso que ele diz para nós aqui, Eclesiastes 3:12. Diga amém. Contrário, sim ou não? Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem bem da sua vida. Agora o 13. Fazer o bem, não é fazer o mal não, tá, irmão? E também que todo homem coma, beba, goze do bem do seu trabalho. Isso é o quê? Dom de quem? Isso. Sabe o que quer dizer, irmão? Não seja escravo dos seus bens. Entendeu ou não? Não deixe os seus bens te possuir. Porque tem gente que ele tem bens, irmão, e a pergunta é essa, eu não sei para quê. Porque não desfruta. Está dando para entender, igreja, sim ou não? Não desfruta, irmão. Não usa do modo correto ou como Deus quer que use. Tem gente que tem recurso, dinheiro, mas a mão dele é o quê? Miserável, irmão. Mão de vaca, está amarrada em nome de quem? A pergunta é essa, para que ter? Era melhor não ter, pelo menos talvez viveria mais tranquilo. Porque tem gente que não desfrute. Eu quero te dizer assim, Deus não é contra você ter, se você tem, desfrute. O desfrutar não é você ser uma pessoa irresponsável, é saber aproveitar do que Deus tem te dado. Amém, igreja? Irmão, desfrutar dos bens, olha, Deus tem me abençoado, glória a Deus. Então que você desfrute disso, que você possa usar de maneira consciente, de maneira, vamos dizer assim, que não seja você escravo dos seus bens, mas que você seja senhor dos seus bens. Diga amém. Eu tenho os bens, mas os bens não me quê? Não me tem. Não. Isso aí não move a minha vida. Está dando para entender, igreja? Sim ou não? Quem move a minha vida é quem? É Deus. O carro que eu tenho, a casa que eu tenho, os bens que eu tenho, é para a glória de quem? De Deus. E se não tiver, vou morrer? Não, pelo contrário. Tudo que eu tenho, vou desfrutar enquanto Deus está me dando a graça, a bênção, e isso não vai me dominar, não vai controlar o meu coração. Jamais eu vou deixar que ocupe o lugar de Deus na minha o quê? Na minha vida. Diga amém, igreja. Esses homens da parábola que eu falei pouca hora, eu comprei uma fazenda, comprei bois, vou ver, vou experimentar. O que eles deveriam fazer? Não, comprei, mas essas coisas não me dominem. Eu tenho tempo para quem, igreja? Para Deus. Você sabia que tem gente assim, irmão, o cidadão não tem nada, daí ele começa a melhorar, prosperar um pouquinho, já começa a afastar da casa de quem? Não, pastor, agora eu tenho que ir para minha fazenda, para o meu rancho, para minha chácara, para não sei para onde.
Não é errado você ir, irmãos. Mas você tem que entender, não deixe essas coisas te dominar, senão você vira escravo. Vira ou não vira? Vira ou não vira, igreja? E esquece das coisas de quem? Está amarrado em nome de quem? Não deixe, mas desfrute. Deus, Ele quer que você desfruta. Diga glória a Deus. Amém? Então, coisas que nós devemos fazer com o que Deus tem nos dado. Primeira dela, que você deve desfrutar. Segunda coisa, de todos os bens que Deus tem te dado, que seja para honrar a quem? Isso. Não é para outra coisa, irmão. Não esqueça desse detalhe. Tem que ser para honrar a quem, igreja? Abra comigo lá em Provérbios capítulo 3. Nós já vamos terminar, tá, irmãos? Provérbios capítulo 3, e eu vou ler com você o versículo 9. Provérbios 3, 9, irmãos, que diz assim, ó. Livro de Provérbios capítulo 3, e o versículo 9. Olha o que diz. Honra ao Senhor. Tem tradução que fala com a tua fazenda ou com os teus bens. Com os teus bens, com a tua fazenda. E com as primícias de toda o quê? A tua renda. Aí ele completa. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de moço os teus lagares. Honra a quem, igreja? Ao Senhor com os seus bens. Todos os bens que Deus tem nos dado, irmãos, tem que ser para honrar a quem? Como é que eu honro a Deus com os meus bens? Eu vou dar alguns exemplos bem rapidinho para a gente orar. Ó, você honra a Deus com os seus bens, o trabalho que Ele tem te dado, você tem prosperado, Deus tem te dado recursos, devolva o seu dízimo a Ele. Você está honrando a quem? Está honrando a Deus. Devolva a oferta a Ele, você está honrando a Deus. Pastor, Deus me deu um carro. E para que esse carro? Tem que ser para honrar quem? Sim, eu vou para a casa de Deus, eu vou poder colocar minha família, fazer uma viagem, passear, visitar familiares, etc. Você está honrando a quem? Agora, se você, por exemplo, o seu carro, ao invés de ser para honrar a Deus, está sendo para outras coisas, está amarrado em nome de quem? Não, aí não. Imagina que, está amarrado, tá, irmão? Estou dando exemplo de mim, poderia falar você. Imagina que eu tenho, pegar o meu carro, ao invés de ser para honrar a Deus, não, eu vou pegar para me sair nas noitadas da vida. Está certo ou está errado? Está para a glória de Deus? Não, eu não posso fazer isso. E vou dizer mais, nem posso fazer isso e nem você pode fazer, nós não podemos nem sequer emprestar o nosso carro. Ô pastor, eu empresto meu carro, sabe, para o fulano, para ele ir para a noitada da vida, que ele vai para o forró bodó, vai não sei para... Está amarrado em nome de quem, irmão? Não. Pode ir, mas vai com o seu. Ah, não tem, vai de a pé então, se vira, vai de Uber. Amém, igreja? É ou não é? Porque não é o bem que Deus te deu, sim ou não? Não é para honrar a Deus? Como é que você vai deixar? Não, irmão, não aceita. É a mesma coisa a tua casa. Ah, vou emprestar minha casa aqui para fazer coisa errada? Aqui não. Para fazer coisa errada eu não aceito, porque tem que ser para honrar quem é a igreja. Consegue entender ou não? É a mesma coisa, pegar o seu dinheiro e dar para as pessoas fazer coisa errada, irmão. Não vou dar. Ah, mas o fulano está pedindo. Tá, pode pedir, o problema dele, mas para fazer coisa errada, eu não quero. Não vou dar. Diga amém. Outro dia chegou um cidadão e disse assim para mim, ó, eu vou falar a verdade, viu? Eu quero que você me dê um dinheiro para me tomar uma pinga. E eu disse para ele, eu também vou falar a verdade, não vou te dar. Amém, igreja? Mas não é verdade, sim ou não? Você vai dar para coisa errada, irmão, aquilo que Deus te abençoou? Não pode. Então tem que ser para honrar a quem? Honre ao Senhor com seus bens. Deus está sendo honrado? Não, pastor, não está sendo. Então pronto, eu não vou fazer. Diga glória a Deus. Porque tem gente que acha assim, pastor, porque é o meu familiar, eu gosto muito dele, mas ele está fazendo coisa indevida com os bens que Deus tem te dado, você que é o dono, o possuidor, que é o dominante, você não pode permitir. Então não permita. Diga amém. Agora, pastor, isso quer dizer que eu não posso emprestar? Não estou dizendo isso. Estou dizendo se for para fazer coisa o quê? Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? Nós não podemos concordar, irmão. Não vou concordar, não vou permitir. Porque o que Deus me deu tem que ser para honrá-lo. Diga glória a Deus. Aí nós honramos a Deus com os nossos bens também. O próprio Deus diz que vai nos abençoar assim, mais e o quê? Está aqui no texto. Ele vai nos abençoar mais. O que é que Deus quer, pastor? Ele quer honra. Que nós honremos a Ele com os nossos bens. Diga glória a Deus. Entenderam, sim ou não? Muito bem. Então, dito isso, vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé, vamos falar com Deus agora.
Deixa eu fazer diferente hoje, irmão. Só faz assim, senta aí. Fazer diferente. Juninho, prepara lá. Olha só. Eu disse que eu vou ungir os bens. Você está lembrado, sim ou não? Pastor, eu trouxe a chave da minha casa, eu trouxe aqui o documento, nós vamos passar ungindo. Pastor, meus bens não tenho algo representando. Eu fiz o pedido, coloquei aqui no pedido de oração a respeito dos bens. Então, assim também nós vamos estar orando daqui a pouco e abençoando. Mas se você trouxe algo que representa, nós vamos ungir. Entendeu, senhor não?